Então hoje nós temos o nosso amigo aqui da casa, o Araripe, que vai falar sobre um tema muito importante, necessário, que é o perdão. Coisa fácil, né, gente? Perdão. Araripe, que os mentores da casa te acompanhem. Boa noite a todos. Muito obrigado à casa pelo convite e obrigado a cada um de vocês que aqui estão. Que Jesus nos abençoe. O tema de hoje, como já disse o Rogério, é bem fácil, né? O perdão. Então eu me sinto à vontade para estar falando sobre ele. Brincadeira, gente, eu também tenho tanta dificuldade quanto vocês. Para falarmos a respeito desse tema, eu quero lembrar aqui uma frase de Jesus. Ela está registrada em Lucas, no capítulo 23, no versículo 34. Lá está escrito assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Esta é, sem dúvida, uma expressão com a maior intercessão de um espírito luminar para Deus, o nosso Criador, em benefício de todos nós. Essa frase, citada há mais de 2000 anos, ela repercute ainda em todo o nosso planeta, no sentido, nos ouvidos de cada um de nós. Essa frase, ela repercute ainda através dos tempos por todo o universo, pois é o pedido de uma alma luminar em benefício de todos os filhos, não apenas nós aqui, mas em todo o universo. É Ele pedindo para que Deus nos auxilie, nos entenda, nos compreenda na nossa pequenez. Nós ainda não sabemos aquilo que fazemos. E esse pedido de perdão é então um registro do que seria e do que será a nossa caminhada evolutiva. Nós encontramos entre nós, na nossa sociedade, ainda aqueles que dizem que eu nunca vou perdoar. Temos ainda entre nós aqueles que pensam e que sentem desta forma. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Paulo, nas instruções dos Espíritos, no item 14, nos lembra que aqueles que dizem eu nunca vou perdoar, fazem com isso o decreto da sua própria sentença. Pois nós vivemos numa sociedade que nos obriga a perdoarmos. Haroldo Dutra tem uma palestra dele a respeito do perdão, a palestra tem por título o perdão. Ele nos lembra que nós não conseguimos viver sem perdão. Nós não podemos viver sem perdão. Não conseguimos nos relacionar sem perdoar. Nós somos, durante a vida, treinados, condicionados a perdoarmos. E esse treinamento, ele, como todo treinamento, ele tem uma premiação quando perdoamos. E tem uma punição quando não perdoamos. Nós temos que perdoar nas coisas mais simples. Muitas vezes somos despertados pelo cão que ladra.
nos acordando no meio da noite. É necessário, naquele momento, perdoemos aquele cão que ladra. Nós, muitas vezes, somos contrariados no simples café da manhã que não nos foi servido, ou que foi servido de forma que não nos agradou, e nos contrariamos com a esposa que nos serviu. Nós temos o exercício do perdão naquele filho que atrasa para o horário da escola. Temos o exercício do perdão naquele marido que sai batendo a porta, ou naquele que chega irritado. Nós exercitamos o perdão quando nos locomovemos, quando vamos pelo trânsito e somos ultrapassados, quando nós nos contrariamos com uma ordem daquele que nos é superior. Nós exercitamos o perdão quando somos contrariados numa ordem que foi dada e não foi cumprida. Nós necessitamos de perdoar, pois do outro lado, quando nós não perdoamos o cão que ladra na madrugada, temos a punição de passarmos o resto da noite acordados, pensando naquela situação que fomos colocados por aquele acontecimento. Quando não perdoamos o café que não foi servido na hora ou no gosto que queríamos, temos aí uma contrariedade de um dia todo, passando por situações de nervosismo, de irritabilidade, de contrariedades, pelo simples fato de não perdoarmos. Ou quando não perdoamos aquele que bate a porta ao sair, teremos um dia de contrariedades, de irritabilidade e de falta de tolerância para com todos os acontecimentos daquele dia. Temos também que nos lembrarmos que assim como nós temos que perdoar, nós precisamos, nós necessitamos diariamente de sermos perdoados. Porque da mesma forma como tudo à nossa volta age de forma a nos contrariar, nós também passamos o dia todo contrariando e irritando aqueles que estão à nossa volta. Nós também cruzamos a frente do outro, nós também temos uma resposta irritadiça a uma pergunta feita pelo nosso colega de trabalho. Nós também temos motivos de contrariar aquele companheiro ou aquela companheira que vive conosco. Nós também temos que sermos perdoados pelos nossos filhos, pelas contrariedades que causamos a cada um deles. O exercício do perdão, ele começa no momento em que nós pisamos aqui na Terra, que nós iniciamos a nossa encarnação. E ele nos acompanha durante toda a nossa vida. Aquele que não perdoa, aquele que ainda, independente de todos os treinamentos que a vida nos oferece, nós podemos considerá-lo, aquele que não perdoa, em dois estágios dentro desta escala evolutiva. Aquele que não perdoa pode estar no início da sua caminhada evolutiva, pois no princípio nós temos em nós ainda sentimentos de dureza, de imperfeição, e nós, então, nos colocamos nesta condição. O outro que pode não perdoar, esse é o espírito perfeito,
o espírito puro, aquele que se coloca acima das ofensas, aquele que já atingiu um patamar em que não se sente ofendido em nenhuma das circunstâncias. Este, então, não precisa mais perdoar, porque ele não se ofende. Um outro perdão bastante difícil também para nós praticarmos é o perdão para conosco mesmo. Aquilo que se chama na psicologia do auto-perdão. Porque assim como nós temos a contrariedade daqueles que estão à nossa volta, temos também a contrariedade dos nossos próprios atos. Há determinados momentos em que tomamos atitudes, em que tomamos decisões, que praticamos e que agimos de forma incorreta. E isso, então, nos traz a uma reflexão de culpa. Assim como nós agimos para com o outro, que age de uma forma errada para conosco, ou pelo menos que nós consideramos errada para conosco, devemos compreender e entender a posição de cada um. Devemos também ter a mesma compaixão para conosco, compreendermos o estágio em que nós estamos, o que já sabemos e o que ainda não sabemos, aquilo que já podemos e que não podemos fazer. Fazer uma análise do nosso estágio em que nos encontramos para podermos avaliar a gravidade do erro que nós praticamos. E desta forma, também compreendermos que somos passíveis de errar. E a culpa, ela nos remete a algo bastante positivo, que é o arrependimento. Quando temos a culpa e passamos essa culpa para esse segundo estágio do arrependimento, é o primeiro passo para consertarmos, para refazermos, ou pelo menos fazermos direito aquilo que fizemos errado. E através do arrependimento, então repararmos essas faltas para que não caiamos nesse círculo vicioso da culpa e da punição. Porque aquele que não se perdoa, ele passa então a se autopunir, e com isso ele traz algum prejuízo para a sua vida, para a sua felicidade. No fato de não perdoarmos, trazemos também algo para nós que é muito negativo, que é a mágoa. Normalmente, quando nós lidamos com essa situação de termos que perdoar, nós trazemos para nós esse sentimento de mágoa. E a mágoa, ela então se materializa no nosso corpo físico. Aquilo que é tratado lá no sentimento, que é tratado no nosso campo psíquico, com a mágoa, ela começa então a se materializar, pois esse registro passa a exercer um certo domínio sobre a matéria. E com a mágoa, com o passar do tempo e com a somatização desse sentimento, ela começa então a se manifestar através de doenças, através de desequilíbrios físicos, nos causando então prejuízos na nossa saúde física. E como a gente lida então com esse sentimento, com a mágoa que trazemos,
pois ela, no decorrer desse período, ela se transforma em algo um pouquinho maior, um pouquinho mais grave, que é o sentimento de raiva, que nos desencadeia o sentimento de ódio. Passamos, então, a vibrarmos nesse sentido negativo, levando os nossos equilíbrios emocionais a termos esses desfazeres das nossas condições de aprendizado e de evolução. Buscando um pouco desse entendimento, desse conhecimento, nós podemos, através da leitura, através dos estudos, buscarmos a reversão dessas situações que nós mesmos nos conduzimos. Emmanuel, no livro o livro Fonte Viva, ele traz uma lição para esse treinamento, para esse condicionamento do ato e do fato de perdoar. Eu separei aqui a lição 135 do livro Fonte Viva, que é uma psicografia de Chico Xavier, onde Emmanuel trata desse assunto, analisando Mateus no capítulo 6, quando Jesus diz o seguinte: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. E analisando, Emmanuel nos diz o seguinte a respeito desta fala de Jesus: por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possa soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos acerca. Amanhã, quando for restaurado, conseguirás suficientemente clareza para que a sombra não te altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Aqui ele vai nos orientando de como devemos nos comportar diante das adversidades que nos levam e nos convidam a perdoar. Primeiro, não condenar, pois quando nós fazemos algum julgamento e que nos sentimos ofendidos, nós imediatamente condenamos, porque não aceitamos aquilo que nos foi feito, aquilo que foi praticado contra nós ou contra aquilo que nós consideramos como nosso bem-estar. Normalmente, quando nós somos ofendidos, nós temos ali aquilo que é algo que é muito difícil para nós lidarmos, que é o nosso orgulho. E normalmente a ofensa, ela está ligada diretamente àquilo que nós comumente chamamos de orgulho ferido. E o orgulho
nada mais é do que filha do sentimento da nossa vaidade, da nossa ainda intolerância para com a atitude dos outros. Por isso, somos convidados a desculpar sempre, independente daquilo que está ocorrendo, daquilo que está acontecendo. Desculpar-nos sempre. Se somos ofendidos, relevemos aquela situação. Se somos, de certa forma, vítimas de injúria, de mentiras, que nós não devemos dar crédito a isso e até mesmo agradecer. Que bom que eu fui vítima de uma injúria, de uma mentira. Que bom que eu fui vítima de uma calúnia. Pois essas palavras, pois esses fatos narrados a meu respeito são mentiras, são calúnias. Triste seria se aquilo que falam fosse verdade. E deixar, então, que o sentimento de compreensão, de entendimento, se sobreponha àquele primeiro sentimento que nos vem quando somos vítimas dessas condições, dessas atitudes, que é o primeiro sentido que nos vem à mente, é o sentimento de revolta, o desejo de vingança, que nós possamos passar para a compreensão, para o entendimento desses acontecimentos, compreendendo que as pessoas que estão à nossa volta são pessoas assim como nós também, que também têm suas falhas, seus erros, e que também estão em aprendizado e que estão a caminho da evolução. E aí Emmanuel continua: amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra não te altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isentos dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes? Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos a revisão do passado escuro. Muitas vezes, quando analisamos aquilo que é dito a nosso respeito, a análise que é feita das nossas atitudes, das nossas ações, até mesmo das nossas palavras, nós muitas vezes nos revoltamos ou nos sentimos contrariados, pois elas não condizem com aquilo que nós acreditamos que somos, com aquilo que nós estamos fazendo, ou que pelo menos imaginamos que estamos caminhando num caminho certo, agindo de uma forma correta. E às vezes o entendimento ou a compreensão daqueles que estão à nossa volta não condizem com aquilo que eu imagino que estou praticando. Porque muitas vezes nós fazemos as coisas com a melhor das intenções. Mas aqueles que estão à nossa volta e que veem aquilo que estou fazendo, não interpretam da mesma maneira. Porque nós, muitas vezes, fazemos aquilo que realmente somos. É a extensão da nossa criação, da nossa própria formação. Se encontramos, muitas vezes, alguns desentendimentos das nossas ações, devemos nos lembrar também
que somos a formação de uma vivência um pouquinho mais dilatada do que essa que nós imaginamos, que temos então os nossos aprendizados através de erros, de enganos, de desacertos do passado. A experiência vivida hoje, ela tem muito a ver com essa nossa construção, daquilo que fizemos, daquilo que nós projetamos como o nosso aprendizado e a nossa evolução. Então, aqueles que estão à nossa volta podem muitas vezes estar percebendo esse nosso lado, isso que nós realmente somos, aquele eu interior, aquela construção de mim mesmo. E é por isso, então, que ele se refere aqui à nossa construção, aquilo que já fomos em um passado, e que esse passado, ele nem sempre é um passado luminoso. E como diz ele, Emmanuel, um passado ainda escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova, que o amor cobre a multidão de pecado. A multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará de libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Então, Emmanuel aqui nos convida a esse treino, a esse treinamento de aceitação. Pois o perdão nada mais é do que aceitarmos as coisas como elas são. Aceitarmos as pessoas como elas são, da forma como elas estão agindo para com relação a cada um de nós. Recentemente eu li um livro do Alberto Almeida. Esse livro se chama O Perdão como Caminho, e ele tem um subtítulo de O Caminho do Perdão. Neste livro, Alberto Almeida nos dá mais ou menos um curso de como perdoarmos. Ele inicia o livro com o primeiro capítulo, o que é e o que não é o perdão. E aí ele discorre, então, a respeito da culpa, o que está por trás dos nossos remorsos e do rancor. Mas, nesse aprendizado que nós vamos discorrendo através da leitura deste livro, uma coisa fica bastante clara, que há em todas as lições que ele nos coloca, em todas as normas e todas as formas que ele nos dá, o amor é o sentimento principal para que nós possamos viver e conviver, aprendermos e treinarmos. Tudo que nós fazemos, se há o amor como mola propulsora, nós conseguimos em todas as situações. Ele, através desse livro, vai nos remeter às mais variadas situações em que nós somos exercitados ou convidados ao perdão através de vários motivos. Ele começa pelos mais simples, por aqueles que simplesmente ofendem a nossa vaidade, ofendem ao nosso orgulho, ofendem aquilo que nós chamamos de amor próprio, que são as coisas corriqueiras, as coisas cotidianas, quando somos ofendidos na nossa vida social, na nossa vida de relações. E ele, então, vai nos remetendo às várias situações
em que nós nos colocamos nesta condição de ofendido e que somos convidados ao exercício do perdão. Ele faz aqui até um gráfico que eu vou encontrar aqui para vocês. Deixa eu ver. Não, eu encontro para mim, tem um gráfico aqui da... É que eu não trouxe o meu livro e eu peguei na biblioteca emprestado e por uma situação, o livro ele está assim, até a metade ele está de um sentido e do meio para frente ele está ao contrário e eu não consegui ainda localizar. Mas vamos exercitar aqui o perdão e perdoar a gráfica que fez o livro, a metade de um lado e a metade do outro. Encontramos. Em qualquer uma dessas situações em que nós somos ofendidos e que somos convidados a perdoarmos, ele nos narra um roteiro a seguirmos. Não é esse aqui, não. O primeiro passo que nós, ao sermos ofendidos, né, nós temos que partir para o arrependimento. O arrependimento é tomar consciência daquilo que nós fizemos. Será que é isso mesmo? É. Tá. Esse gráfico aqui é feito para o caso em que nós resolvamos perdoar ou não perdoar. Em todas as situações, quando nós somos ofendidos, nós sentimos, o primeiro sentimento é de mágoa, o segundo sentimento, que é a somatória do primeiro, é o rancor. Isso nos leva ao sentimento de ódio e de vingança. Para que nós possamos vencer esse ciclo, nós temos então que trabalharmos em nós o sentimento de aceitação, de compreensão e também eu vou deixar esse livro de lado aqui, que eu não estou achando nada do que eu tinha separado no meu. Buscamos, então, compreendermos as coisas que nos acontecem. Novamente, nós vamos falar do auto-perdão, pois a gente não consegue perdoar aquilo que acontece conosco se nós não nos perdoarmos, se nós não compreendermos aquilo que se passa em cada um de nós. Quando Jesus pede que perdoemos quantas vezes for necessário, ele nos lembra que devemos perdoar um determinado número de vezes, pois nos evangelhos é citado que é perguntado a ele por Pedro: quantas vezes eu devo perdoar? E ele dá uma resposta de um número que se soma
e se multiplica aos números perguntados. O número perguntado é 7 e a resposta é 70 vezes 7. Mas, nesse momento, a reflexão que Jesus nos convida é para que nós perdoemos um determinado número de vezes, tanto quanto nós necessitamos ou que desejamos que sejamos perdoados. Pois, se nós colocarmos um número, se nós estipularmos uma quantidade de vezes que nós iremos perdoar, nós estaremos também numerando e quantificando as vezes que seremos perdoados ou que desejamos ser perdoados. E dentro da doutrina que nós seguimos, nós sabemos da imortalidade. Nós sabemos também que há um passado, que não estamos aqui pela primeira vez, que estamos nessa caminhada já há algumas encarnações. E que continuaremos também por mais algumas encarnações no porvir. Então, se nós começarmos a colocar limites para aquilo que fazemos em uma encarnação, em um determinado momento desta nossa vida espiritual, nós começamos também a limitar aquilo que nós queremos para nós. Quantas vezes, nesse nosso passado, nós já erramos e já necessitamos do perdão? Quantas vezes ainda iremos errar e iremos necessitar de sermos perdoados? Então, como não há um limite nessa nossa escalada para nós sermos perdoados, não há um limite também para que nós perdoemos aqueles que estão à nossa volta, aqueles que caminham conosco. Então, aqui, eu lembrei agora, ele nos coloca alguma valorização para as ofensas que recebemos. Algumas ofensas são leves, são coisas que desculpamos. Aquilo que um filho, por exemplo, nos faz é uma falta leve, pois ele está ainda em aprendizado, é aquele que está abaixo e que muito pouco me atinge. Então, é um perdão, é um exercício muito fácil. Nós conseguimos desculpar, conseguimos perdoar com bastante facilidade. Ele evolui, então, para aquelas ofensas que são consideradas um pouquinho mais rigorosas, um pouco mais pesadas, são as nossas convivências na nossa vida social, na nossa vida profissional. Quantas vezes nós somos lesados de uma forma financeira por aqueles que são nossos fornecedores, que são os nossos credores, aqueles que dividem sociedades para conosco. Quando nós somos, então, ofendidos ou somos prejudicados neste lado material, neste lado financeiro, isso também é algo mais fácil que nós conseguimos relevar, pois a própria vida nos oferece as reparações através do nosso próprio trabalho, recuperando as perdas e, de certa forma, conquistando novamente o patamar em que estávamos.
E conseguimos muitas vezes até relevarmos essa situação que aconteceu e de termos até um relacionamento ainda mais com um pouco de reservas, mas conseguiremos até conviver com essas pessoas, superando esses prejuízos que tivemos. E ele evolui, então, para aquelas faltas mais graves, o que ele vai chamar de pecado capital, de crime odioso, de crime hediondo. Então, são aquilo que vai mais com a nossa moral, com o nosso íntimo, com o nosso ser, que são as traições, que são aquelas situações em que nós somos colocados de uma forma em que não há uma possibilidade de um reajuste, de uma reaproximação. E aí, nesse caso, que ele chama de crime hediondo, ele então nos remete à aceitação, à compreensão daquilo que aconteceu, o reconhecimento de que aquela criatura, aquele ser que praticou aquele ato, que eu considero algo muito grave, respeitar o direito que ela tem de praticar assim. E dessa forma, compreendendo que aquilo sim pode ter acontecido, fica mais fácil nos remetermos à aceitação. E para que a gente possa, tanto nos pequenos casos onde temos que perdoar, como naqueles médios ou como nesses mais graves, ele nos dá a dica de uma reflexão para que isso se torne possível, a convivência e a aceitação. É nos lembrarmos que dentro dessa nossa escalada evolutiva, dentro desse nosso passado, quantas vezes nós já estivemos no lugar do outro? Quantas vezes nós já infringimos essa lei de relacionamento? Quantas vezes nós já traímos? Quantas vezes nós já prejudicamos? Às vezes aquele mesmo ser que ali está convivendo e vivendo aquela situação de interação, ou se não, com uma outra criatura, com alguém de um outro relacionamento que nós já possamos ter praticados. E isso nós temos através desse aprendizado que temos com a doutrina, que tudo nós não estamos fazendo pela primeira vez. Tudo que nos acontece é reflexo de algo que já aconteceu. É a evolução das nossas ações que vão, de certa forma, nos trazendo esta reação dos acontecimentos presentes. E como diz Haroldo, nessa sua palestra a respeito do perdão, viver não é muito fácil, pois viver é um aprendizado constante. Sempre estamos aprendendo, sempre há algo a aprender. E nesses relacionamentos que nós temos, nós somos feridos, mas nós também ferimos. Nós somos, muitas vezes, ofendidos naquilo que fazemos. Nós vamos criando sentimentos de mágoas, de ressentimentos, mas vamos também provocando mágoas e ressentimentos naqueles que são dos nossos relacionamentos. E tem
temos que viver e conviver desta forma, pois a lei, ela é uma só. A lei de evolução. Todos nós, independente da forma como caminhamos, como recebemos os passos dos outros ao nosso lado, estamos fadados a uma única caminhada. A caminhada do aprendizado, da evolução. E esse sentimento que nos une uns aos outros, sentimentos de amor, sentimentos de ódio, isso nos aproxima e faz com que a nossa caminhada não se detenha. São esses acontecimentos que nos impulsionam e que faz com que a gente ande um pouquinho mais depressa a cada vez, a cada uma das etapas. São esses acontecimentos de amor e desamor que são a mola propulsora para que a gente continue, que a gente não desanime. Tem uma passagem de Jesus, quando ele faz ali uma demonstração de que forma devemos perdoar aqueles mesmos que não são do nosso círculo comum, mas que o perdão se coloca acima do julgamento. É quando é trazido a ele uma mulher que foi pega em adultério. Essa passagem, ela é citada várias vezes por Emmanuel nos seus livros da série Fonte Viva. É também lembrado por todos aqueles historiadores e aqueles que comentam e que falam a respeito das passagens do Evangelho, porque ali está colocado o sentimento que nós devemos ter para com todos aqueles que são colocados em erro diante de nós. Pois a fala de Jesus, ela é bastante clara. Quando é perguntado o que fazer, e ele diz que aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Que a gente possa usar esse parâmetro para as ofensas que nós recebemos. Que autoridade tenho eu para dizer que isso não foi certo, que isso está errado? No exercício do perdão, nós devemos exercitá-lo na nossa casa, com os nossos familiares, com aqueles que são da nossa convivência, os nossos parentes. Devemos exercitar com as pessoas da nossa convivência, na nossa vida social, no nosso trabalho, e exercitar também com o meio em que vivemos, com as autoridades, pois toda vez que nós ouvimos algo de negativo, algo de errado, de uma das autoridades que fazem parte deste grupo que dirige não apenas uma cidade, não apenas um país, mas desses que dirigem toda a humanidade, toda vez que nós julgamos e que nos fixamos naquele ponto negativo, que nós gastamos a nossa energia criticando ou então simplesmente fixando o nosso pensamento e sentimento, nós deixamos de ver quando é praticado algo bom. Quando esse mesmo que num determinado momento é motivo da nossa crítica, da nossa intolerância, é também aquele que em determinados momentos
faz algo muito bom, que beneficia, muitas vezes até em número maior, em proporção maior, do que o mal praticado em determinados momentos. Então, que a gente possa usar desta medida de, quando falarmos, pensarmos em nós, como eu faria, eu tenho essa condição, eu posso atirar essa pedra? Talvez, se a gente refletir um pouco sobre nós mesmos, compreendendo ainda as nossas imperfeições, fique mais fácil de nós aceitarmos os erros e os enganos dos outros. Eu quero, encerrando assim a nossa fala de hoje, aproveitar esses minutos que ainda temos para fazer um convite. É um convite que não é meu, é um convite de Jesus, que Ele nos faz quando nos fala como devemos orar. E como é um convite de Jesus, eu me coloco também como um convidado. Na oração dominical, há um determinado momento que ele diz assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Como o assunto foi perdão, nós vamos aceitar então esse convite de Jesus e que possamos hoje, quando nos recolhermos, quando estivermos naquela reflexão para buscarmos o sono, buscarmos o nosso descanso, vamos deixar vir à nossa mente algum fato, algum acontecimento, ou alguém, alguma pessoa, que possa ter nos ofendido, algo que possa nos ter magoado. Vamos deixar que esse pensamento venha à nossa mente, nos lembrarmos do acontecimento, nos lembrarmos das palavras ditas, das ações que foram perpetradas. Vamos deixar que isso forme em nossa mente um quadro. E com esse pensamento, vamos dizer a essa pessoa, a essa criatura, ou a esse acontecimento, a esse fato, vamos dizer do fundo do nosso coração. Vamos permitir que a nossa alma se extrapole e com essa cena, com essas palavras na mente, vamos deixar que o coração diga: eu perdoo. Nesse momento, eu perdoo esse acontecimento. Eu perdoo essa pessoa. Eu me perdoo se o erro foi meu. Que esse perdão possa ser a expressão de uma realidade. E que esse fato, esse acontecimento, não faça mais parte das nossas recriminações, das nossas reflexões tristes daqui para frente. Que o amor, a partir de então, substitua esse sentimento de mágoa e daqui para frente, esse caso não faz parte mais dos meus pensamentos, principalmente dos meus sofrimentos. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Araripe, pela reflexão da noite. Um tema tão importante para todos nós, né? E tão difícil também, porque ainda
né? Estamos nessa jornada, mas sabemos que toda evolução passa pelos relacionamentos e precisamos saber lidar com os relacionamentos. E o perdão, então, se faz necessário a todo instante. Como Araripe comentou, talvez na maioria das vezes nós devemos nos lembrar que, muito mais do que perdoar, eu preciso do perdão de alguém. Então, muito obrigado, Araripe, mais uma vez, que possamos levar em nossos corações essa lição de hoje.